Produção Podcast Clio. Alô Brasil, é isso aí, mais um plantão museando, trazendo as notícias mais fresquinhas, as mais interessantes, talvez as mais problemáticas também, mas enfim, existem várias outras possibilidades. De qualquer forma, estamos aqui hoje para manter vocês, nossos queridos museanders, bem informados. E eu aqui, euzinha, né, no caso, Juliana Gueiros, e também hoje na nossa banca para trazer essas informações temos Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Olha mais um plantão aí, bora que bora. E sempre tentando trazer, né, as coisas de um jeito que vocês consigam... Peraí, pensei que ia começar um botão de fogos, mas não era. Era só tiro. Mentira. Mentira. Eu vou colocar isso no ar e, inclusive, queridos ouvintes, é só pra vocês terem uma noção dos nossos bastidores, eu e Juliana moramos perto de igrejas evangélicas. A gente tava falando aqui, será que vai vazar no som? Mas periferia é isso, cara. Hoje em dia periferia é isso e bora que bora. Exatamente, eu diria Racionais, periferia é periferia em qualquer lugar. Então vamos começar. Fogo no Parquinho, a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum pega fogo em São Paulo. Tá pegando fogo, bicho. Do lixo ao luxo, o catador de lixo achou uma pintura num porão. Era um Picasso de 36 milhões. Curva de Rio, achado arqueológico no Amazonas. Canhões militares da coroa portuguesa emergem do rio Solimões, enquanto o exército brasileiro e fãs se mobilizam para preservar o Forte São Francisco Xavier. E patrão, quando eu cheguei já tava assim, funcionário do museu joga a obra de arte no lixo por acidente na Holanda, entenda. Bom demais, hoje a gente só trouxe assim... muitos questionamentos sobre... A gente vamos trazendo, né? De incêndio a lixo, a gente tem de submersão, a gente tem de tudo hoje. Então vamos começar. Exposição do Castelo Rá-Tim-Bum pega fogo em São Paulo. O evento comemorativo, que seria aberto na quinta-feira, foi suspenso devido ao incêndio. Essa reportagem aqui está no site Terra e foi feito pelo Pedro Benjamin Prado. Tem uma foto aqui. Se vocês, quando vocês acessarem, vai ter a foto da entrada pegando fogo, né? Não sei se vocês já assistiram Castelo Rá-Tim-Bum, mas sempre no começo tinha o castelo, no caso, cheio de tijolinhos vermelhos e arabescos e coisas lindas. Eu amo Castelo Rá-Tim-Bum, fez tão parte da minha. Eu tinha todos os VHS, mas enfim, a gente já vai pra notícia, pegando fogo, tá? Então vamos lá. Um incêndio atingiu a exposição Castelo Rá-Tim-Bum, 30 anos. Meu Deus, 30 anos, Gu. Calma aí, choque de realidade. Tô desesperado. Calma. Pera. Calma aí. Escolhi a minha notícia só agora. Ao vivaço, me caiu a ficha. Gustavo, 30 anos. Não, o Castelo Rá-Tim-Bum de 94. A gente eu, no caso, eu e Juliana somos de 96. Calma. Ainda não, calma. Então, nesse sábado, no dia 5/10, no Solar Fábio Prado, em São Paulo, né, pegou fogo. A Fundação Padre Anchieta, responsável pelo evento, informou que o local precisou ser evacuado às pressas, mas garantiu que não houve feridos. Entretanto, imagens do programa Brasil Urgente mostraram uma pessoa sendo carregada de maca pelos bombeiros que atenderam ao chamado. Controle de chamas. Olha aí, mais uma vez um incêndio aí, não é mesmo? As chamas se concentraram na fachada da exposição e foram rapidamente controladas pelo Corpo de Bombeiros, o que evitou danos à parte interna do Solar Fábio Prado, assim como a estrutura histórica do imóvel que funciona no Museu da Casa Brasileira. Onde funciona, não. Calma lá, que aqui já tá... Opa, Lili, que a gente já vai trazer essa polêmica também. Mas teve a suspensão da exposição. A exposição, que seria inaugurada oficialmente na próxima quinta-feira, no 10/10, foi suspensa. O evento, que comemora 30 anos do programa infantil, ocupa mais de 600 metros quadrados e inclui 18 cenários recriados, como a famosa fachada do castelo.
que foi destruída. As pessoas que adquiriram os ingressos serão informadas sobre a nova data de lançamento. O Castelo Rá-Tim-Bum foi exibido pela TV Cultura entre 1994 e 1997 e contava com diversos personagens. O comunicado oficial da Fundação Padre Anchieta fala assim: informamos. Peraí, deixa eu fazer uma voz de comunicado oficial. Informamos que na tarde deste sábado, 5/10, a fachada da montagem da exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos, no solar Fábio Prado, localizado em São Paulo, teve um incêndio. Como se ninguém tivesse percebido, né? Mas enfim. O local foi evacuado e não houve feridos. O corpo de bombeiro foi acionado, controlou as chamas e informou que a fachada e parte interna do solar Fábio Prado não tiveram danos, assim como a estrutura do imóvel histórico. O incêndio aconteceu na estrutura da exposição do lado do espaço físico do solar Fábio Prado, que não sofreu danos em sua estrutura interna, bem como a montagem interna da exposição não sofreu danos. Por enquanto, o lançamento da exposição, que se iniciaria no próximo quinta-feira, está suspenso. Todas as pessoas que adquiriram ingresso até o momento serão informadas sobre a nova data de início da exposição. Bom demais. Quer dizer, ruim demais. Não, uma coisa que eu achei incrível nessa reportagem aqui, que geralmente o pessoal colocava no final algum tweet de alguém comentando sobre o assunto. No final da reportagem tem um Blue Sky. Vixe, porque quando saiu a reportagem, o Twitter ainda não tinha voltado por ar. Não tinha, né? O Xandão não tinha liberado o Twitter. E sabe, Gio, como é que o pessoal batizou o ato de fazer uma publicação no Blue Sky? Blue Setar. Meu Deus do céu. Vamos Blue Setar. O melhor do Brasil é o brasileiro mesmo. Mas você viu que o nosso querido Big Xande falou que o X vai voltar. O X voltou. A gente tá gravando aqui no dia 10, inclusive que era o dia que ia abrir a exposição, né? Ia ser inaugurada a exposição. E já tá no ar. Já tá dando polêmica já. Eita, meu Deus do céu. Que é isso, né, gente? No Twitter. Então vocês viram, né, gente? Que esse prédio aí, não sei se vocês já passaram pelo Museu da Casa Brasileira, era um museu, enfim. No caso, ficava ali na Avenida Faria Lima, era da casa da Fundação Padre Anchieta e simplesmente era ocupada por um dos maiores acervos, né, sobre design, sobre móveis, contava basicamente a história do mobiliário brasileiro, assim. Então, era um espaço muito importante. Eu entendo porque quando a gente estava no técnico, a gente ouvia sobre o Museu da Casa Brasileira e tudo mais. E aí acabou a concessão, não é isso? Do espaço, enquanto o museu, a concessão que a fundação tinha, que era para ser até 2026, inclusive. Era contrato. Quebrada. Né? Era o contrato, não era concessão, não era contrato. Uhum. Aí ficou a pergunta, para onde vai tudo isso aí? Inclusive, você até comentou que eu também vi essa reportagem. Na sexta-feira, teve uma reportagem sobre o Museu da Casa Brasileira, que eles estavam desabrigados, e o pessoal tava vendo onde que ia reabrir o museu, né? Porque a fundação, quem não conhece, quem não é do estado de São Paulo, a Fundação Padre Anchieta é uma fundação que administra alguns bens do estado de São Paulo, né? A TV Cultura é uma TV pública estatal, do estado de São Paulo, né? Então ela foi passada, ela não começou sendo da Fundação Padre Anchieta, ela foi passada pela Fundação Padre Anchieta, e inclusive alguns outros bens. O solar Fábio Prado, né? Que Prado é uma das famílias muito antigas aqui da cidade de São Paulo. Ele foi doado, né? Pela antiga moradora de lá, Dona Renata. Dona Renata Cresce. Olha os nomes, Ju. Dona Renata Cresce da Silva Prado. Cresce, que era os donos do contorno difícil, que tinha na Moca, né? Inclusive, Cresce era um fascista, viu? Cresce, ele fez uma das primeiras demandas de uniformes do exército italiano fascista, foi o Crespi que fez, aqui na Moca. Eu adoro que o Google vai abrindo várias abas, assim, tipo, abre uma aba e... bem complicado. E eles ficaram um bom tempo lá, inclusive nós éramos do Parque da Juventude, né, fomos técnicos lá, e a exposição que tá lá no Parque da Juventude do Memórias
do Espaço Memória Carandiru, ele foi uma exposição que surgiu lá dentro do Museu da Casa Brasileira, que tá desde o ano passado, se não me engano, desabrigado. E tá uma discussão sobre o acervo também, né? Onde vai parar o acervo do Museu da Casa Brasileira enquanto eles estão procurando esse espaço, como é que faz a manutenção, tá toda uma loucura. Inclusive, você entra no site do Museu da Casa Brasileira, ele só não tá fora do ar porque ainda mantém ele ali ativo, né? Mas não tem mais nenhuma informação. É isso, né, Gu? Isso é muito perigoso. E agora, o museu, e creio que toda a reserva técnica está de responsabilidade direta da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado, né, de São Paulo. Então, já foi até cogitado ir para a Casa Modernista, né, aquele que ali na Santa Cruz, Vila Mariana, Santa Cruz, Vila Clementina, não sei ali. Então, vamos aguardando aí. Então, estou em reservas técnicas, esperamos. Por que a gente fica com medo, gente? Porque a gente não sabe como que tá sendo cuidado desse acervo, né? Acervo é memória, a gente precisa cuidar direitinho. Uhum. Mas, vamos pra próxima? Se não me engano, tinha uma... Depois quando eu estiver editando, eu volto aqui pra confirmar isso pra vocês. Mas se não me engano, tinha uma treta de que o solar não era tombado. O que era tombado era o jardim do solar. Eita! Então eles podiam fazer qualquer... Eu lembro na época do nosso técnico. O Gustavo do futuro vai confirmar essa informação pra gente. Oi pessoal, Gustavo da edição aqui passando só para corrigir a informação, na verdade ela tá meio certa, porque o Solar Fábio Prado até o ano passado, 2023, não era tombado. Ele foi tombado de maneira provisória pelo Compresp, então ele tem um tombamento provisório para fazer algumas análises. Eu não entendi muito bem, eu dei uma lida do tombamento dele. Se vocês quiserem, podem dar uma olhadinha aqui no arquivo do tombamento dele, né, no documento do tombamento. Então, o Solar Fábio Prado, ele não era tombado até 2023, quando ganhou um tombamento provisório. Então, bora para a próxima. Do lixo ao luxo, um catador de lixo achou uma pintura no porão. Era um Picasso de 36 milhões, eu acho que é dólares. Vamos ver qual que é a moeda. Inclusive, falando de moeda, essa reportagem é do Infomoney, da equipe do Infomoney do dia 2/10. Vamos lá. Um quadro encontrado por um catador de lixo enquanto limpava o porão de uma casa em Capri, na Itália, e que era chamado por sua esposa de horrível. Foi identificado como um retrato original de Pablo Picasso, segundo especialistas italianos. A descoberta foi feita em 1962 por Luigi Lorusso, eu acho que é assim que fala, que levou a tela enrolada para casa em Pompeia. Não Pompeia aqui em São Paulo, Pompeia lá, a original, né? Não, ou a segunda, né? Porque a original foi destruída. Mas vamos lá. Onde ficou pendurada uma moldura barata nas paredes da sala de estar pelas próximas décadas. A pintura, que agora se acredita ser uma imagem distorcida de Dora Maar, é o M-A-R, fotógrafa e pintora francesa que foi amante e musa de Picasso, representava a assinatura distintiva do famoso artista no canto superior esquerdo. No entanto, Lorusso não sabia quem era Picasso e não tinha ideia do valor que a obra possuía. Foi só mais tarde, quando seu filho Andrea começou a estudar numa enciclopédia de história da arte, que foi dada por sua tia, que as suspeitas sobre a autenticidade da pintura começaram a surgir. Andrea notou semelhanças entre a assinatura da pintura e a assinatura de Picasso, mostrada na enciclopédia. Mas seu pai não entendia a importância da descoberta. Com o passar dos anos, a família decidiu buscar o conselho de uma equipe de especialistas, incluindo o famoso detetive de arte chamado Maurizio Seracini, eu acho. Ele tá fazendo a coxinha com a mão, tá, gente? Só pra... Seracini. Que água é pra, né? Pra sair. Após anos de investigação complexa, Cinzia Altieri, grafóloga e membro do comitê científico da Fundação Arcadia, confirmou a assinatura na pintura, hoje avaliada em 6 milhões de euros, ou seja, 36 milhões de reais. Era de fato um Picasso. Picasso era um visitante frequente na ilha de Capri, no sul da Itália. Acredita-se que a pintura é surpreendentemente semelhante ao Buste de Femme,
Dora Maar, que tinha sido produzido entre 1930 e 36. A descoberta da autenticidade da pintura trouxe um novo significado para a obra, que havia sido desprezada por tanto tempo. Andrea Lo Rosso revelou que houve momentos em que a família considerou se livrar da pintura. Minha mãe não queria manter, minha mãe não queria mantê-la, e ela considerava, continuava dizendo que era horrível. Que era horrível. A falta de reconhecimento do valor da obra quase levou à sua perda definitiva, mas a curiosidade persistente de Andrea mantiveram a pintura da família. Ele entrou em contato com a fundação do Picasso, aí fala um pouquinho mais sobre a história do Picasso aqui, e é isso, o cara mexendo no lixo, achou um Picasso original, levou pra casa e colocou lá. E assim, gente, eu lembro, me fez lembrar muito do Banksy, que é o grafiteiro lá. O Banksy. Que ele sempre tá sempre batendo na tecla de que a obra de arte ela só tem valor quando a gente agrega ela, né? Enquanto tava lá na parede, se o André é um grande investidor, ele olhou e falou, não, vamos manter esse negócio aqui, ó. Pois é, os acumuladores sendo exaltados, não é mesmo? Nossa, mas realmente a linha é muito tênue, né, entre arte e lixo, é uma coisa incrível, assim, nossa. Ainda mais pelo que eu entendi, se é parecido com a Buste de Femme, eu acho que é na época surrealista dele, né? Então, você só imagina, é um olho de um lado, uma coisa do outro, uma coisa que foge um pouco da padronização, né? Que também tem toda essa questão da arte, o que é bonito, o que não é bonito, mas enfim, isso é assunto para um próximo episódio. Mas eu acho muito interessante mesmo como algumas das notícias que a gente traz acabam batendo nisso, de que, poxa, o mercado da arte, o entendimento de arte não é um negócio assim, é muito, são várias coisinhas a serem consideradas, né? Porque imagine só, quantas obras não estão pelo lixo também por aí? E tipo, por que um Picasso é mais importante do que uma obra que realmente foi jogada no lixo porque não era de alguém importante, sabe? Que é a grande discussão da arte, né? Assim, já não é mais questão de ser belo, né? A estética já foge da questão do belo, que geralmente alguns autores, eu esqueci o nome do autor agora, vai falar que o belo é aquilo que te rouba o que é desinteressado, é aquele que te rouba o olhar, assim, né? Você não... É algo que acontece naturalmente, que te prende, né? Ele não é forçado. E realmente, assim, cada um tem um gosto. Eu adoro, eu sou muito fã e ativista da causa modernista brasileira, principalmente por conta do movimento antropofágico, mas pra mim um Picasso... Eu entendo toda a questão do movimento, toda a questão... Tenho até amigos que gostam. Mas tem até mesmo amigos que gostam, mas assim, é aquela coisa, pra mim também, eu acho que se eu passasse por essa obra jogada no lixo, na rua, no canteiro, assim, eu também passaria batido por mim. Eu acho que pra maioria de todos nós, né? Só pra uma pessoa que seja muito fã de Picasso, e talvez a pessoa olhasse ainda e falasse, uma cópia do Picasso. Pois é, né? E aí você vê que é um negócio realmente de gosto também, e da concepção de belo, tudo uma padronagem, assim, que eu já não sou tão fã do modernismo brasileiro, já não me pega tanto, assim, por várias questões. Claro, tem a Anitta, que era incrível, tal, Tarsila, gosto bastante, mas todo o conceito, assim, são coisas que eu ainda me questiono muito. E a gente podia fazer um outro episódio, né, sobre o modernismo, alguma coisa... Eu acho que é uma boa, tipo, sei lá, influências estrangeiras dentro do modernismo brasileiro. Então, como que o Brasil subverteu o entendimento se o nacionalismo foi algo perigoso, foi algo que fundante, foi algo dentro do modernismo, ele ainda cabe hoje, tipo assim, sem ser anacrônico, né, gente, que é essa questão de anacronismo de julgar o que aconteceu no passado na partir da vista de hoje, né? E ter isso como errado ou certo, mas tipo, entendendo o período. Enfim, Vamos para a próxima notícia. Curva de Rio. Um
achado arqueológico no Amazonas, os caminhões militares da coroa portuguesa emergem do rio Solimões, enquanto o exército brasileiro e IFAM se mobilizam para preservar o Forte São Francisco Xavier. Essa aqui tá na revista Sociedade Militar, o ser humano é a nossa melhor arma. Ó, não questionem nossos métodos. Foquem no resultado. Por Carvalho. Eu só queria dizer que quem mandou essa notícia no nosso grupo, foi a Marina. Não vou falar mais porque Marina não está aqui para se defender. Mas que foi ela, foi ela. Não, onde anda a Marina? Pela internet. E tá aqui assim, por Carvalho, que deve ser Soldado Carvalho, Carvalhão. Aí tá assim o começo. Exército Brasileiro preserva história militar. Ai, gente, como é incrível, né? A narrativa das coisas, o tom que pode se dar. Mas a atual seca severa que afeta a região de Tabatinga, no interior da Amazonas, trouxe à tona 2 caminhões históricos militares da coroa portuguesa. Esses artefatos, que outrora protegiam o Forte São Francisco Xavier de Tabatinga, se tornaram visíveis devido ao drástico rebaixamento das águas do rio Solimões, que atingiu a sua menor cota em 42 anos, com uma impressionante marca negativa de menos 1,91 metros. Essa situação marca a maior seca registrada na área desde que a Agência Nacional das Águas, ANA, começou a monitorar os níveis do rio em 1982. Esse achado arqueológico ocorreu de forma inesperada no dia 14, durante uma pescaria realizada pelo militar Alex Cajueiro. Cajueiro, enquanto navegava pelo rio, deparou-se com uns canhões parcialmente expostos e imediatamente convidou amigos para examiná-los. Ao identificarem as peças, concluíram que se tratava de parte de um arsenal de defesa utilizado pelos portugueses para proteger o forte contra incursões espanholas na região do Alto de Solimões. Esses caminhões, pesando aproximadamente 2 toneladas cada, foram parte vital da estratégia militar portuguesa para proteger as fronteiras do Brasil contra a presença espanhola. Além disso, o historiador Luiz Ataíde esclarece que os canhões também desempenharam um papel importante na prevenção do contrabando, que era uma prática comum na região naquela época. O Forte São Francisco Xavier contava com 4 canhões, 2 de ferro de calibre 12 e 2 de bronze de calibre 4. Aí se você sabe o que é isso, você pare de ouvir esse podcast, ficar sabendo de armamento, ninguém não querer mentira, só se você claramente... Inclusive, se você estuda isso, né, a preservação de armamento, etc., vem falar com a gente, é uma coisa interessante também. Deve ter, com certeza, museu de coisas assim, museus, né? Obviamente tem museus militares, mas pessoas que se especializaram nisso é uma coisa interessante também. Enfim, a instalação do militar português desempenhou um papel crucial durante a disputa fronteiriça entre o Brasil, Colômbia e Peru. Este conflito territorial foi formalmente resolvido através de importantes tratados internacionais, como o Tratado de Madrid, de 1750, o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777. Esses acordos foram fundamentais para a definição de soberania sobre a região, estabelecendo assim os limites territoriais que conhecemos hoje. E aí, gente, olha que legal, o exército, com esse intuito de preservar a rica herança histórica, construiu um memorial em Tabatinga para homenagear a história militar da região. Então, se você trabalha nesse memorial de Tabatinga, vem falar com a gente. O memorial inclui réplicas de canhões e outros itens históricos que pertencerão ao Forte São Francisco Xavier. Inclusive, tem um museu militar que é no Forte da Barra, lá em Salvador. Vou já checar para a gente conversar sobre isso também. Importante. Apesar de ter sido submerso pelas águas do rio Solimões em 1932, o Forte São Francisco Xavier ainda é um símbolo da resistência. Está devidamente registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A preservação desse local histórico tem sido uma prioridade para as autoridades brasileiras. E aqui o Exército está falando que assumirá a responsabilidade pela remoção e conservação dos canhões recentemente descobertos, garantindo essa parte valiosa da história que ela seja preservada para as futuras gerações. Então vamos aguardando aí o Exército Brasileiro junto com... Vamos aguardar aí, vamos aguardar. Que legal o Exército Brasileiro, que legal. Então, um comentário aqui de ordem, eu acho que do subconsciente da galera, né? Essa revista da Sociedade Militar, ela é uma revista, não um site que eu vi de dar uma olhada aqui. É só sobre segurança pública, sobre forças armadas e coisas militares, né? Como o nome já fala. E eles já começam a história aqui, a reportagem com o Exército Brasileiro preserva a história militar, né? E eu acho engraçado porque
até uns anos atrás, se você pesquisasse Exército Brasileiro e fosse na página da Wikipédia do Exército Brasileiro, ia estar lá que ele foi fundado em 1600 e pouquinho, que na Batalha de Guararapes, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, né, que essa Batalha de Guararapes foi para expulsar os holandeses. Então, o exército, ele sempre tem uma história própria, um jeito próprio de contar a sua própria história, sabe? E de resguardar a própria história. É muito interessante. Historiadores do mundo do exército, historiadores que estudam as forças militares nacionais, vão concordar comigo aqui, porque o exército, ele te coloca sempre como protagonista, sabe? Ele é que preserva, é ele que ele era fundado antes da República, ele é que funda a República, ele que é fundado antes do Império. Hoje em dia você vai na Wikipédia, já arrumou, colocaram lá pra 1822, que é quando surgiu o Brasil, né, como Estado Nacional. Mas é isso, tá um negócio, tipo, pra eles estão, como eles são descendentes dessa história militar portuguesa no território brasileiro, eles estão preservando para eles a própria história deles, né? Assim, é interessante a preservação disso, porque fala sobre a ocupação do território mesmo, né? Mas tem várias questões aí também. Na escolha de preservação de fortes, né? Fortes é, na verdade, a presença militar e é uma presença invasora. Quando você preserva um forte, quando você toma um forte, quando você diz que o forte é um bem importante, você reafirma a história de uma invasão, de uma presença militar, de uma presença violenta. Então, é sempre complicado. Porque a gente sabe como é perigoso os objetos, né? Dependendo da narrativa, eu falo tanto de narrativa, mas dependendo de como isso é comunicado. É um dos nossos principais funções enquanto museólogos e pessoas técnicas museólogos, pessoas museólogas ou pessoas que estão, enfim, envolvidas na cultura e na comunicação de patrimônio, prestar bem atenção como se faz isso, se faz de uma forma que enriqueça a discussão quanto à sociedade brasileira, quanto à atualidade, quanto à história, de uma forma que não seja só professar uma história única, porque a gente sabe quão perigosa é a história única. Mas vamos para a próxima notícia? Só um comentário antes, eu acho que é o comentário, na verdade, fundamental sobre a notícia, né? O que é o fundo dela. É o que realmente a notícia fala, que é sobre mudanças climáticas, que é sobre como... É verdade, tem que falar sobre isso. Como a gente... Essa notícia é sobre mudanças climáticas. Essa notícia é sobre toda a seca que o norte está passando. A gente descobriu, né, na última seca que teve, eu acho que no começo, no ano passado, se não me engano, que a gente até fez um plantão, de uma mesma notícia sobre a seca, que reapareceu algumas inscrições em pedra no rio, né, no Rio Solimões, que ele abaixou. E agora são canhões que aparecem, né? Então, cada vez mais o rio tá abaixando, né? A seca vem ao mesmo tempo que o agronegócio, que o desmatamento vai avançando, a seca também avança, porque uma coisa é intrínseca à outra, né? Então, tem esses entre aspas, assim, bons momentos que a gente descobre coisas sobre nossa história, mas se a gente for pensar, era coisas que a gente não era pra descobrir. A gente só tá descobrindo, e eu não tô dizendo que isso é bom, né? A gente só tá descobrindo porque tem uma interferência gigantesca da humanidade no ecossistema, no clima do planeta, coisas que não eram pra gente ver, não eram pra gente ter acesso, estão aparecendo. Igual o dinossauro, uma ossada, né? Um fóssil que foi descoberto no Rio Grande do Sul, depois da enchente. Não era pra gente ter descoberto aquilo ali, tipo... Talvez sim, né? Mas não necessariamente uma enchente. Né, a gente interferiu tanto no planeta que essas coisas estão acontecendo, sabe? Então, acho que o fundo mesmo que a nossa notícia está falando é sobre como a gente interferiu tanto na natureza que essas coisas estão acontecendo, assim, né? Com certeza, Gu. E a gente sabe que, enfim, aí trazendo isso para a nossa realidade, né, dentro da nossa atuação. Como que a gente pode atuar nisso? Enfim, existem várias formas, claro que lutando contra o capitalismo é uma das principais, mas, né, das diversas formas contra o
liberalismo e toda a destruição que ele traz, mas existe uma área que está crescendo, assim, na verdade ela sempre foi constante, mas uma pesquisa, assim, eu vejo mais trabalho sobre que é a sustentabilidade em museus, a questão do... Lembra quando a gente era criança que aprendia a onde jogar plástico, onde jogar metal, onde jogar não sei o quê, mas como ir para além disso, pensando na sustentabilidade nas nossas práticas institucionais. Então, de você saber como usar menos recursos, como reaproveitar os recursos que se tem e tudo mais na produção e em todas essas práticas de gestão. Então, é uma coisa que a gente pode também trazer, né, de reflexão nisso, se a gente for parar para pensar o que a gente pode fazer de uma forma mais imediata. E se você estuda sobre sustentabilidade em museus, venha também conversar com a gente. Só o último meu comentário, comentário, assim, só pra gente ficar de uma reflexão aqui, porque eu não lembro quem que falou agora, me perdoe, eu nunca lembro o nome da galera, mas que pelo menos o objeto musealizado, se não me engano, ele tem pelo menos 3 histórias. A história do uso dele, a história de quando ele foi encontrado, de como ele foi, né, perdido e encontrado, e a história da sua musealização. Então, esses canhões, assim, é uma coisa que eu acho interessante a gente pensar que agora a gente atrelou a história desses canhões, que serão provavelmente musealizados, uma história que tem como fundo o sofrimento de uma população que sofre com seca numa das regiões que deveriam ser a região mais úmida do Brasil, a região que nunca deveria sofrer com seca, sabe? Então a gente atrela todo um sofrimento, assim, a história deste objeto que provavelmente agora vai ser musealizado. Pronto, essa é a última intervenção. E vamos para a última notícia. E patrão, quando eu cheguei já tava assim. Funcionário do museu joga obra de arte no lixo por acidente, na Holanda. Entenda. Outra notícia do Terra. O Terra foi o portal de notícias mais privilegiado desse plantão hoje. Do Nico Garofalo, do dia 9 de outubro. Vamos lá. Tem uma fotinha aqui de uma obra de arte, que é uma latinha com um touro preto desenhado, uma latinha vermelha com um touro preto desenhado, sim. São 2 latinhas, uma tá apoiada na outra. E aqui, ó. Um funcionário do Lam Museum de Lice, na Holanda, descartou acidentalmente uma das obras exibidas no museu. Criado por Alexandre Lavette, a peça All the Good Times We Spend Together. Você, Ju, você que fala inglês, você poderia ler em imperialismo isso pra nós? Claro. All the good times we spent together. Olha, que lindo. Ela é especial. É formada por 2 latas vazias de cerveja. A obra estava em exibição no elevador quando foi encontrada por um dos trabalhadores do local e colocada num saco de lixo. Segundo o nome do porta-voz do museu, a peça estava sendo exibida no elevador, pois a equipe do LAM tenta surpreender o visitante o tempo todo. Meu Deus, eles que foram surpreendidos no final das contas. Ai, meu Deus, que surpresa, né? Que surpresa. Mas, curadora do museu, Elisa van de Bern, esses nomes em neerlandês, foi quem sentiu a falta da peça e foi procurá-la nos sacos de lixo antes que fossem descartados. Mano, imagina a mulher olhando assim e falando, puta que... Mas ela já pensava, ela já achava que podia acontecer. Porque quem vai, não, vou procurar no saco de lixo, ela já tinha um negócio, você vai dar merda. Não, imagina assim, ela olhando e sentindo aquele gelo subindo na Coisas que só quem tá em frente de um desastre consegue sentir. E eu aposto que mesmo não falando português, ela pensou, fudeu. Com certeza. Ai, ai. A confusão levou o LAM a mudar o local da exposição da obra. Abre aspas aqui, eu acho que é pra curadora. Como é que é um sotaque de neerlandês? Gente, agora colocamos a obra em um local mais tradicional, sobre um pedestal, para que ela possa descansar após sua aventura.
Tá certo. Ó, pra quem for acusar a gente de... Qual que é o nome do preconceito com isso? Xenofobia? Pra quem for acusar a gente de xenofobia, lembrando que contra o invasor... Contra o europeu não é xenofobia, é reparação histórica. E as minhas referências são todas em Pica-Pau, entendeu? Pica-Pau sempre tinha... Pica-Pau, diz as coisas sempre desenho animado. Então, por favor. Então, contra o colonizador é reparação histórica. Contou ela a AFP, eu acho que é a agência que fez a reportagem. Segundo a curadora, não há ressentimentos contra o funcionário que jogou a obra fora, uma vez que estava apenas fazendo o seu trabalho. Confira a nova morada do algo abaixo. Aí eles colocaram aqui uma foto do Instagram do museu, e onde ele tá agora numa banquetinha, né? Uma banquetinha. Só não pode estar perto da lanchonete agora, né? Que aí eles estão de zoeira. Engraçado que não fala a história do que é uma latinha, né? Depois eu vou procurar pra saber. Mas é interessante, né? É isso. A gente volta na parte do Picasso, né? Sobre a questão da obra. E isso é aquela questão, sempre aquela questão, né? De que quando você transforma em obra de arte, quando você musealiza, você tira a função original. No caso, pro cara que tava fazendo a limpeza ali, pra ele, aquilo ali ainda mantinha essa função original. E a função original dele, legal, é que ele deveria ser jogado fora, descartado, né? Uhum. Ai, essa discussão é uma discussão que a gente vai morrer e ela não vai acabar, né? De tipo, como que as obras que... Enfim, vão mudando, né? Porque essa é uma arte contemporânea, né? Sim. São duas latinhas, eu não sei se elas são latinhas mesmo. Deve ser latinha mesmo, porque se fosse de outro material, o funcionário talvez não tivesse jogado fora, né? Ver se tinha alguma coisa diferente. Mas são literalmente duas latinhas, uma em cima da outra, uma meio amassada ainda. Certeza que ele falou, não, isso aqui tá amassado, não é obra de arte. Assim... E ela tá enferrujada embaixo. Quem olhar a foto vai ver que... Mano, alumínio ferrujando deve ser aquelas latinhas bem antigas feitas de ferro, né? Sim. Vê que tem enferrujada aqui. Eu acho que não cuidaram muito bem delas, não. Ou já era assim, o cara pintou isso, ninguém vai saber. Só indo lá e lendo mesmo qual foi a concepção, a ideia, tudo. Porque a gente sabe que arte conceitual, arte contemporânea, ela depende toda de um... Eu tenho uma teoria que depende da pessoa que tá vendo, do artista e da história que se conta. Porque assim, vai ter a minha história, a história do artista, e uma outra, pra mim, a arte contemporânea é tipo você criar uma terceira, que é a história do artista, da arte, e a sua história junto. E aí você chega num denominador, e aí isso, pra mim, é o grande produto da arte contemporânea. E isso foi algo que eu tive que criar pra começar a aceitar, eu juro. Pra começar a aceitar a arte contemporânea e falar, não, é a obra... É um grande pacto. É o pacto da arte contemporânea. É o pacto da arte contemporânea, então... A arte contemporânea é igual a alguns restaurantes em São Paulo, que você vai lá, eles te contam uma historinha, você decide acreditar nessa historinha, te levam um prato que tem a ver com essa historinha e te cobram R$120 por esse prato feito de miojo. Ou um hambúrguer muito, assim, mais ou menos... realmente. É o grande pacto. Eles quiseram te vender daquele jeito, você aceitou que fosse vendido daquele jeito e aconteceu, sabe? E aí você posta e fala, olha que lugar legal, galera, que eu encontrei uma nova, olha... Realmente. E só para não falar que a gente não problematizar essa notícia, eu acho que essa notícia tá muito vazia. Faltou muitos detalhes nessa notícia, porque não fala qual que é a situação desse funcionário. Se esse funcionário é um funcionário do museu contratado, né? Tipo, como se fosse um CLT do museu. Tipo, ó, ele é do museu, você é um funcionário terceirizado. Porque eu não sei, né? Eu ouço muito por aí, que uma das grandes dificuldades em alguns museus é a equipe de limpeza quando é terceirizada, né? Que a equipe de limpeza terceirizada costuma girar muito, né? Girar no sentido que tem uma grande rotatividade de funcionários, né? Então, você está... para quem não sabe, a equipe de limpeza de museu precisa de um treinamento, porque você não pode simplesmente pegar um balde, jogar um Veja e jogar água e sair esfregando o chão da sala expositiva, né? Tem todo um preparo, assim, o pessoal de conservação. Então, eu acho que faltou algumas
notícias assim que daria pra gente entender se realmente foi assim, tipo, coitadinho da pessoa, né? Se confundiu aqui, ou se foi um despreparo mesmo, sabe? Se a curadora já foi procurar num lixeiro, porque assim, eu acho que a curadora já sabia que isso poderia acontecer. E a pessoa provavelmente não foi notificada, não foi avisada, tipo assim, ô fulano, ó, tá vendo aqui, ó, não mexe não, deixa aqui, tá? Gente, uma reuniãozinha antes de abrir o museu, 5 minutinhos de papo com a galera antes de abrir o museu já resolvia, sabe? Sim, com certeza. E certeza que é um dos principais problemas, de fato, uma questão de gestão, né? Por isso que a gente acaba sempre batendo nessa tecla da necessidade de uma gestão melhor preparada também e mais capilarizada, para que consiga pensar nisso tudo, né? Muito bom. Também deixar a Ribalba exposta, né? Se, tipo assim, deixaram no elevador, né? Mas porque, olha, são 2 latinhas no elevador. Eu, Juliana, faria a mesma coisa, facilmente. E se entra alguma pessoa mal intencionada e entende de arte, olha aqui, não, tô levando. Sabe? Poderia ter quem tá vigiando, né? Realmente. Bom, é isso. Meu amigo Gu, nossas notícias do nosso plantão de hoje acabaram, mas eu queria finalizar também mandando um beijo pro nosso amigo Vinícius, que eu creio que é Vinícius, pelo que eu me lembro é Vinícius. Se não for Vinícius, manda uma mensagem aqui pra gente, meu amigo Vinícius, que veio falar com a gente no dia que a gente foi lá no técnico de museologia, né? A gente foi no curso falar sobre o museano, descobrir um pouco mais. Se você também estava lá nessa sala, um beijo para vocês. Falar um pouco mais sobre sobre o projeto, saber como é que tá, né? A galera, qual que é o perfil. E ele veio falar que gosta muito do nosso trabalho. E uma coisa que aconteceu hoje, que é, ele fala que a gente dá uma viajada, mas depois a gente volta. Que é basicamente o que a gente faz mesmo, né? Ele conseguiu ler como se fosse... Ele leu bem. A gente traz a notícia, viaja um pouco sobre ela, mas depois volta para a museologia no final das contas. Então, um beijo, meu amigo Vinícius. Esperamos você em breve aí para um episódio, viu? E muito obrigada, meu amigo Gu. Também mandar um beijo para você de longe, um pouco mais perto, que eu também estou em São Paulo, mas mesmo assim, longe. Muito obrigado pelo episódio de hoje. E eu que agradeço, Ju. Muito obrigado, obrigadíssimo, muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Se não for Vinícius, você sabe quem você é e você sabe que está no nosso coração. Nossos corações, nossos corações. Foi muito especial ouvir esse depoimento pra gente lá, porque, se eu não me engano, a gente chegou, falou com o pessoal da sala, algumas pessoas conheciam a gente, né? Aí ele não tinha chego ainda, né? E depois a gente tava numa outra sala falando com a Cecília. Aí ele foi lá só pra falar com a gente e tipo assim, dar um oi, conhecer a gente, dar um beijo. Um amor. Uhum. E é isso, brigadão! Então, pessoal, Museanders, espero que vocês tenham gostado desse episódio, tenham se atualizado e pensado mais algumas coisinhas aí que vocês talvez não tenham pensado hoje. E a gente espera vocês no próximo episódio, no próximo Plantão Museano. Um beijão e não se esqueçam que a museologia, a história, as notícias e tudo mais seguem vivos e estão contemplados na Museando Clio. Beijão! Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!